Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor aqui do curso da Zambuja. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção da prova do Colégio Naval, aplicada agora em 2019, prova de matemática, obviamente, né? É uma prova bem difícil, uma prova que exige bastante do candidato. Nós vamos fazer então aqui um comentário e uma resolução para cada questão. Para você que está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, quem sabe, te inscreve no nosso canal aqui no YouTube para acompanhar todos os vídeos junto com a gente, receber atualizações toda vez que a gente posta um vídeo novo, né? E seguir forte aí nos teus estudos com o curso da Zambuja, certo? Então vem com a gente aí para a gente fazer mais uma correção. Primeira questão da prova do Colégio Naval, uma questão de verdadeiro ou falso, né? 4 itens para serem julgados. Primeiro item, se dois números não primos são primos entre si, então ao menos um deles é ímpar. Bom, lembra que se os números não são primos, né, eles vão acabar sendo ímpares, provavelmente, né, os dois. Aliás, desculpa, se eles não são primos não tem nada a ver, eles podem ser ímpares ou pares. A questão é que se eles são primos entre si, os dois números, quer dizer que o único divisor em comum que eles possuem é o número 1, tá? Eles não têm nenhum outro divisor em comum. E o que vai acontecer? Se eles são primos entre si, por que ao menos um deles realmente tem que ser ímpar? Porque como é que seria a negação dessa frase? Seria se os dois fossem pares, né? Aí nenhum deles seria ímpar. Mas se os dois fossem pares, com certeza eles teriam o número 2 como divisor comum. E aí eles não seriam primos entre si. Porque primos entre si quer dizer que o único divisor em comum é o número 1. Então a afirmação tá certa, tá, galera? Um deles pelo menos tem que ser ímpar. Senão, se os dois fossem pares, eles não seriam primos entre si. Então a afirmação é verdadeira, tá bom? Segunda afirmação, o produto de 3 números naturais consecutivos fica múltiplo de 6. Sim, é verdade. Se tu pegar 3 números naturais consecutivos, tá? Com certeza, um deles tem que ser múltiplo de 3. Não tem como escapar. Um deles vai ser múltiplo de 3. E com certeza, um deles vai ser par. Porque tu tá pegando 3 números consecutivos, né? Ou é ímpar, par, ímpar, e um é par. Ou é par, ímpar, par, e 2 são pares. Se tu tem um número par aqui no meio, tu tem o fator 2 aqui nessa multiplicação. Se tu tem um múltiplo de 3, tu tem o fator 3. Se tu tem o fator 2 e o fator 3 nessa multiplicação, tu produz o fator 6. Se tu produz o fator 6, com certeza o produto, que é o resultado, será múltiplo de 6. Então a segunda afirmação ela é verdadeira também, né? E só aí já acabou a questão, né? Porque verdadeiro, verdadeiro já deu letra A. Vamos ver por que as outras duas são verdadeiras. A soma de 3 números naturais consecutivos é um múltiplo de 3. Bem tranquilo de mostrar isso aqui sem, de repente, conversa, ó. Fabrica um número natural e chama ele de n. Aí o consecutivo dele eu vou chamar de n mais 1 para ser consecutivo. E o próximo consecutivo eu vou chamar de n mais 2. Se eu somo eles, como está propondo aqui, né? Queremos a soma. A gente vai ter 3n e 1 mais 2 vai dar 3. Aí tu coloca o 3 em evidência e tu está multiplicando um número que também é natural. E tu está fazendo o triplo dele. O triplo de um número natural é um múltiplo de 3. Tá certo, a afirmação ela é verdadeira. E finalmente, a quarta afirmação, o número primo 13 divide a expressão 2019 na 13 menos 2019, né? Bom, por eliminação aí essa daí tem que ser verdadeira, né? E aí pra gente tentar decidir se isso é verdade ou não, nós poderíamos colocar de repente 2019 em evidência, né? Aí nós teríamos 2019 na 12 menos 1, e aí a gente coloca esse 1 ao quadrado e começa a decompor ele usando o produto notável soma pela diferença, né? Que acaba sendo igual à diferença de 2 quadrados. Deixa eu pegar uma tela em branco para ver se sai isso aqui pra gente, ó. Então nós teríamos 2019 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí dá para melhorar para 2019 vezes 2019 mais 1... perdão, não é ao quadrado, né? Era na 12. Então vai ficar na 6 e aqui 2019 na 6 menos 1 ao quadrado. Aí o 6 também é quadrado.
Então, eu posso de novo quebrar ele, ó. Esse aqui que é positivo não tem o que fazer. Mas lembra comigo, né, que 2019 na 6 é a mesma coisa que 2019 na 3 ao quadrado. Então vai ficar 2019 na 3 mais 1, 2019 na 3 menos 1. Agora eu posso transformar esses dois carinhas aqui em cubos e fatorar eles como soma e subtração de cubos. Eu tenho 2019 vezes 2019 na 6 mais 1, que inclusive também daria para fatorar em cubo isso aqui, né? E aí aqui eu teria 2019 mais 1, que multiplica 2019 ao quadrado, menos 2019 mais 1, e a mesma coisa com o outro, né? Vai ficar 2019 menos 1, e depois 2019 ao quadrado, mais 2019 mais 1. Bom, esse carinha aqui é o 2018, aqui nós temos o 2019 e aqui nós temos o 2020. Vamos ver se algum deles divide por 13. Vou pegar aqui o 2020, que seja. Tentando dividir o 2020 por 13, aqui eu percebo que dá uma vez e sobra 7. Depois, 5 vezes 13 é 65. Então sobra 7 de novo. Baixa o 0. 5 vezes 13, 65, sobra 5. Acaba que, se eu não errei nas contas aqui, acabou que não fechou a divisão. Então o 2020 não divide por 3 porque sobra 5, então o 2015 divide por 13, né? Ele é divisível por 13. E o 2015, será que ele aparece em algum lugar aqui dentro? Talvez decompondo aqui ele apareça. Bom, vamos seguir aqui a questão, porque de qualquer forma a gente já tem a certeza de que só pode ser a letra A, porque a gente já tem 3 verdadeiras, né? Mas enfim, se a gente de repente abrir esse aqui como uma soma de cubos, pode ser que apareça o 2015, ou talvez, né, se eu somar 7, o 2027 também serviria pra gente para mostrar que é divisível por 13, tá? Mas abrindo aqui com fatoração a gente poderia conseguir, não é necessário, a questão já está, né, mais do que encaminhada. Questão número 2. Seja y igual, aí nós temos uma expressão quadrática, né, um trinômio do segundo grau, na variável x, com m pertencente ao conjunto dos números reais, esse m é uma constante, mas é um número real. E aí vem então a informação de que as raízes R1 e R2 da expressão y, elas estão relacionando-se dessa forma. A raiz R1 é menor do que 1 e a raiz R2 é maior do que 1. Tá? A soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m queremos a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m. Vejamos o que a gente consegue fazer, né? Bom, geralmente essas questões elas envolvem soma e produto das raízes. Relembra comigo que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. No nosso problema, a soma fica escrita como menos m menos 1 sobre m e o produto fica escrito como menos 16 sobre m. Né? Lembrando que quando eu falo da soma, eu estou falando em fazer a soma das duas raízes, R1 mais R2. Quando eu falo do produto, eu estou falando em multiplicar as duas raízes, R1 vezes R2. Isso aqui costuma ajudar nesse tipo de problema, tá? Em que a gente está atrás ali daquela incógnita. Mas como que a gente vai usar essa relação aqui que ele nos deu, né, com o menor que 1? Uma dica interessante seria a gente fazer o seguinte procedimento. Seria a gente perceber que se R1 é menor do que 1, isso implica que R1 menos 1 é menor que 0. É só passar o 1 para lá. Né? Ou seja, R1 menos 1 é um número negativo. E se R2 é maior do que 1, passando 1 para lá, R2 menos 1 fica maior que 0. Ou seja, R2 menos 1
é um número positivo. Se esses dois números eu sei o sinal deles, esses dois parênteses, eu vou poder dizer, vamos pegar uma tela nova aqui, eu vou poder dizer que o produto da expressão R1 menos 1 pela expressão R2 menos 1, com certeza tem que ser um resultado negativo. Tenho certeza que tem que ser negativo, porque eu estou multiplicando menos por mais, né? E se eu faço a distributiva, olha onde é que ela me leva. R1, R2 na primeira multiplicação, menos R1 menos R2, mais 1. Com isso, eu posso pegar aquele menos que está na frente do R1 e do R2 e colocar em evidência. E se eu pego aquele menos e coloco em evidência, olha só o que está aparecendo para a gente aqui nessa conta. Aqui nós temos o produto, que nós já identificamos que é menos 16 sobre M. E aqui nós temos menos a soma, que é menos M menos 1 sobre M. Bom, eu consigo organizar essa expressão melhor. Eu consigo organizar essa expressão como menos 16 mais M menos 1 mais M menor que zero. Consigo organizar um pouco melhor ainda como 2M menos 17 sobre M menor que zero. E eu estou diante de uma inequação do tipo quociente, né? Então eu vou separar ela em dois casos iniciais, caso 1 e caso 2. Vou analisar os sinais das duas partes. Sinais do numerador. Eu vou encarar aquela expressão no numerador como uma função de primeiro grau. Crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e que passa aqui no eixo, né, do M, na raiz dessa expressão, e a raiz dessa expressão vai acabar sendo 17 meios. 17 meios é 8,5. Muito bem. Quando a reta está por cima, o sinal da expressão é positivo, quando a reta está por baixo, o sinal da expressão é negativo. Depois eu vou fazer o mesmo tipo de análise, mas agora para a parte de baixo. E aí para a parte de baixo eu também tenho como encarar esse M como uma reta crescente, só que agora passando no zero. Positivo à direita, pois a reta está acima do eixo, e negativo à esquerda. Finalmente, a nossa resposta é a comparação dos sinais. Nós vamos ter o zero aparecendo, nós vamos ter o 8,5, e nós vamos fazer então regra de sinais na divisão. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, e mais com mais dá mais. Como nós queremos que essa fração fique negativa, nós estamos interessados nessa parte, nesse trecho. Nós não queremos que seja zero, muito menos queremos que zere a parte de baixo. Portanto, quais são os valores de M que serão aceitos? Os valores de M que ficarem entre 0 e 8,5. Aliás, ele pede para a gente considerar só valores inteiros, né? Então os valores a serem considerados aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8,5 já não é considerável, né? O que ele pede pra gente é a soma dos possíveis valores inteiros distintos de M. Portanto, o final do exercício é fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Aqui nós temos 3 mais 3 dá 6 mais 4 10 mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28 e mais 8, 36. O gabarito da questão, então, está lá na letra A. 36 é a soma dos valores de M, certo? Uma questão aí bem exigente. Questão número 3. Uma jovem lê todos os dias pela manhã, à tarde ou à noite, mas como é atarefada, nunca consegue ler 3 turnos consecutivos. Nunca consegue ler 3 turnos consecutivos. Como é muito dedicada, também cuida para nunca ficar 3 turnos consecutivos sem ler. Então não tem nenhum dia que ela lê os 3 turnos, não tem nenhum dia que ela fica sem ler em nenhum dos turnos, tá? Seguindo essas regras, ela observou que o último livro que ela terminou foi lido de tal forma que foram necessários 28 turnos de leitura para finalizar esse livro, turnos, né, manhã, tarde, noite, e em 12 manhãs, 7 tardes e 10 noites, ela não leu. Então aqui nós temos as somas dos turnos em que ela não leu, tá? Com base somente nesses dados, quantos dias essa jovem gastou com a leitura desse livro?
Para a gente fazer esse tipo de questão, já caiu uma vez uma questão semelhante numa outra instituição militar, não me recordo agora qual. A minha sugestão é que a gente faça uma tabela colocando uma coluna, quem sabe, para contar as manhãs, uma coluna para contar as tardes, uma coluna para contar as noites. E cruzando com essas colunas, nós podemos colocar a informação leu ou não leu. Mas é importante também completar essa tabela com os totais. Total e total. E aí faz os cruzamentos. Vamos montar essa grande tabela aqui. Bom, e aí olha só o que vai acontecer aqui, tá? A gente vai ter a seguinte certeza. Tem as manhãs em que ela leu, tem as manhãs em que ela não leu. Mas se a gente juntar todas as manhãs que ela leu com todas as manhãs que ela não leu, já vai dar o total de dias. Eu vou chamar esse total de dias de N. A mesma coisa acontece com as tardes. Se eu juntar as tardes que ela leu com as tardes que ela não leu, eu vou acabar somando o total de dias que se passou, porque ou ela leu ou ela não leu. O N aparece aqui de novo, nessa soma vertical. E mais uma vez nas noites. Portanto, essa última célula da minha tabela, ela é o triplo do número de dias. Tá bom? E aí o que vai acontecer com as informações dadas? Nós sabemos que 28 é o total de turnos de leitura. Então o total de turnos de leitura é 28. Se eu somar isso, isso e isso, vai dar 28. E a gente sabe que ela não leu em 12 manhãs, em 7 tardes e em 10 noites. Somando isso aqui, eu estou com 19 mais 10, 29. Bom, então eu consigo descobrir quem é o 3N. Basta eu somar agora essa última coluna. 28 mais 29 vai dar 57. Com isso, eu consigo dizer que 3N é igual a 57. Consequentemente, o N é 19. Esse N que indica pra gente o número de dias. Portanto, terceira questão seguida aí com gabarito A na prova amarela do colégio naval, certo? Letra A é o gabarito. Questão número 4, uma questão de geometria plana. Observe a figura a seguir, nela nós temos dois triângulos equiláteros, de lado 2 raiz de 3. Sabe-se que o círculo no interior do primeiro triângulo e o quadrado no interior do segundo triângulo têm as maiores áreas possíveis, então estão perfeitamente inscritos aí na figura. É correto afirmar que a razão entre os perímetros do círculo e do quadrado é igual a... O que nós queremos é a razão entre perímetro do círculo e perímetro do quadrado. É isso que queremos, né? Bom, então vamos atrás dessas informações usando, né, relações aí entre as figuras. No caso do triângulo equilátero com o círculo, uma boa ideia é lembrar, né, sempre que nessa situação a altura do triângulo equilátero a gente divide ela em 3 partes iguais e essa divisão inferior aqui, mais próxima do lado do que do vértice, ela é sempre o centro da circunferência. Desse modo a gente percebe que o raio daquele círculo ele é 1/3 da altura. Também se faz útil aqui lembrar que a altura de triângulo equilátero calcula-se fazendo lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, nesse caso do exercício, a altura vai ser lado raiz de 3 sobre 2. O que faz com que os dois se cancelem e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então quer dizer que a altura do triângulo equilátero, e os dois triângulos equiláteros são iguais, a altura é 3, e como o raio é 1/3, então o raio acaba sendo 1, uma parte de 3, o raio do círculo. E como o raio do círculo é 1, o perímetro do círculo já está identificado, porque é 2πr, então acaba dando 2π, certo? Já temos aí a primeira parte. Agora vamos atrás do perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado, eu vou primeiro então chamar o lado do quadrado de, sei lá, x, tá? E aí esse x ele aparece aqui em cima, por exemplo, tá? E ele também aparece aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que a altura do triângulo equilátero foi descoberta como 3. E eu posso perceber que esse pequeno triângulo aqui em cima, ele é semelhante ao triângulo inteiro. Ele é equilátero também, tá? Aí o que eu posso usar para relacionar? Eu posso relacionar as bases,
base do triângulo equilátero de cima, que é x, com base do triângulo equilátero original, que é 2 raiz de 3. Já vamos montar isso aqui. X está para 2 raiz de 3, base com base. E agora vamos relacionar altura com altura. E aí percebe que a altura do triângulo equilátero pequeno, ela vai ser o quê? Ela vai ser 3, que é o 3 que é a altura grandona, menos x, que é essa alturinha aqui, ó, que está aqui de novo, ó. Então eu vou dizer que a altura do triângulo equilátero pequeno, seguindo a mesma lógica da primeira fração, está para a altura do triângulo equilátero grande, maior. Aí monto a semelhança, vamos tentar resolver agora. Multiplicando cruzado, eu tenho 3x de um lado, do outro lado eu tenho 6 raiz de 3 menos 2 raiz de 3x. Se eu agrupo os x todos do mesmo lado, eu fico com essa igualdade e, consequentemente, eu posso colocar o x em evidência. Fica 3 mais 2 raiz de 3, igual a 6 raiz de 3 aqui. Como eu quero o valor de x, eu vou isolar o x, passando para o outro lado, dividindo todo aquele parênteses ali, né? Aí isso vai exigir de nós uma racionalização, que implica em repetir os dois termos ali, mas trocando o sinal entre eles para trazer o produto notável, aquele diferença de 2 quadrados. Isso aqui está nos levando para 6 raiz de 3, aqui eu sempre espero antes de fazer a distribuição em cima, porque quase sempre dá para simplificar alguma coisa com o que vai acontecer lá embaixo. E aí lá embaixo vai dar quadrado do primeiro, que é 9, menos quadrado de toda essa expressão aqui, né, que vai acabar dando 12. Então isso aqui está dando 6 raiz de 3, que multiplica o parênteses, que eu ainda não vou abrir, dividido por menos 3. Nesse caso, eu vou dividir o 6 por 3, que vai dar 2, e o menos eu vou atribuir ele ao parênteses. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar 2, e aí no parênteses eu vou trocar o sinal dos dois. Vai ficar 2 raiz de 3 menos 3. Tá aqui o meu x, tá? E o meu x é o lado do quadrado. Então, se esse é o lado do quadrado, 2 que multiplica 2 raiz de 3 menos 3, o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes isso, né? Então vamos para uma nova tela aqui. Deixa eu só resgatar o nosso x. O nosso x ficou 2 que multiplica 2 raiz de 3 menos 3. Deixa eu confirmar aqui na tela anterior, porque um errinho de sinal muda tudo. Não, é isso aí mesmo. Então com isso, o perímetro do quadrado, que estava faltando para a gente, ele vai acabar sendo 4 vezes isso. Vai dar 8 que multiplica 2 raiz de 3 menos 3, ou podemos fazer a distributiva, vai acabar ficando 16 raiz de 3 menos 24. Pronto. Vamos voltar para o nosso problema. O nosso problema consiste em fazer a razão entre os dois perímetros. Então agora eu vou fazer essa razão. 2π, que é o perímetro do círculo, sobre 16 raiz de 3 menos 24, que é o perímetro do quadrado. De início eu vou simplificar todas as parcelas por 2, isso é possível. A minha expressão se torna π dividido por 8 raiz de 3 menos 12. Em seguida, eu vou racionalizar essa expressão multiplicando toda essa fração por 8 raiz de 3 mais 12. 8 raiz de 3 mais 12. Vamos fazer isso aqui em cima. Eu vou colocar, de repente, o 4 em evidência ali em cima e vai acabar ficando 2 raiz de 3 mais 3. E lá embaixo eu vou fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, eu vou ter, no quadrado do primeiro, eu vou ter 64 vezes 3, isso vai dar 192. Menos 144, que é o quadrado de 12. Então eu estou chegando em 4π, que multiplica 2 raiz de 3 mais 3, dividido, o que está dando essa diferença aqui? 40 vai para 84, 48 é o que eu estou chegando aqui. 48. E aí se eu simplificar por 4, que é possível, né? Eu estou chegando em π que multiplica 2 raiz de 3 mais 3 dividido por 12. Né?
Ou distribuindo, está dando 2 raiz de 3π mais 3π sobre 12. Né? Uma dessas duas respostas deve ser suficiente. Quando a gente vai para as alternativas, a gente percebe que essa resposta que a gente encontrou, né, seja num formato, seja no outro formato, ela não aparece nas alternativas, infelizmente. Né? Então vamos procurar alguma alternativa que esteja parecida com o que a gente encontrou. Né? A letra A está sobre 12, a letra D também tem soma dentro do parênteses. Né? A letra B eu descartaria por conta desse sinal de menos. Tá? E aí, a letra A, se tu fizer uma distributiva nela, tu vai ver que tu vai acabar tendo 2 raiz de 3 aqui com o π. Aliás, vai dar 3 raiz de 2 quando tu fizer essa multiplicação. 3 raiz de 2, isso não faz sentido. A gente não tem 3 raiz de 2 na nossa descoberta. Tá? Aqui, quando tu fizer a distributiva, tu vai ter π raiz de 3, né? E depois tu vai acabar tendo 3 vezes 3, 9. Isso também não faz muito sentido no exercício. Mas se tu fizer a distributiva na letra D, olha só o que vai acontecer. Quando tu distribuir ali, tu vai ter 3 raiz de 3π. E depois tu vai ter 2 vezes 3, 6π. Sobre 36. Se tu simplificar todo mundo por 3, vai aparecer o 12 lá embaixo. Tu vai ter então raiz de 3π. E tu vai ter mais, simplificou por 3, mais 2π. Então aqui a gente consegue a nossa resposta na letra D. Certo, galera? Questão número 5, observe a figura a seguir. Nessa figura o arco AC, que tem centro em B, né, esse arco grandão, a figura maior, ele mede 90 graus, beleza? Então é um quadrante de circunferência. M é o ponto médio do diâmetro AB, então, do semicírculo em preto, então é uma semicircunferência, o M é o ponto médio, né? A gente também percebe que essa semicircunferência escura, ela tem o raio dela sendo metade do raio da semicircunferência, do quadrante, né? Essa figura representa o ponto de partida de um desenhista gráfico para a construção do logotipo de uma empresa. As áreas das partes clara e escura somadas são iguais a 4 elevado na π. Número horrível esse 4 elevado na π, né? Após a análise, ele resolveu escurecer 30% da área clara e apronta o logotipo. Nessas novas condições, é correto afirmar que a porcentagem da área clara em relação à área total vai ficar igual a quanto? Muito bem, galera. Essa informação aqui, ela parece relevante, mas como a questão ela fala sobre uma comparação de porcentagens, na verdade essa informação não é relevante. Tá? Não importa qual é a soma das áreas, o que importa é a relação que elas têm inicial, uma com a outra, e como que essa porcentagem vai afetar o desenvolvimento da questão. Então primeiro, eu vou sugerir que a gente chame esse raio aqui de R, quem sabe, esse raio pequeno aqui, né, o segmento AM. Consequentemente, esse aqui vai se chamar 2R, né, o raio do quadrante. A área do quadrante, que é a área total, ela vai ser 1/4 de πr ao quadrado, considerando que o nosso R, na verdade, é 2R. Né? E aí, com isso, a área do quadrante ela vai acabar ficando πr ao quadrado simplesmente, porque o 2 ali de dentro vai virar 4 e vai cortar com 4 de baixo. Essa é a área total. A área escura inicial, a área do semicírculo, eu vou calcular ela fazendo o quê? Eu vou calcular ela fazendo 1/2, porque é metade de um círculo, vezes πr ao quadrado. E esse círculo tem raio R. Então a área escura, ela corresponde à metade da área total. E se a área escura corresponde à metade da área total, a área clara é a outra metade. Com isso, a gente chega à conclusão de que as duas áreas, a escura e a clara, elas são iguais. Cada uma delas é metade do total. E a clara. Eu vou ignorar essa informação aqui e vou trabalhar com um número muito mais fácil de trabalhar. Eu vou dizer que as duas áreas medem 100. E aí, com a alteração que o exercício propõe,
o exercício propõe o seguinte, né? Claro que com isso, né, galera, a área total que eu estou aqui fabricando nessa minha criação, a área total é 200. Essa área total não vai alterar. Porém, o exercício nos diz que a modificação é a área clara vai ser escurecida em 30%, quer dizer que a área clara vai perder 30%. E a área escura vai acabar ganhando 30%. Então, nós vamos ter a nova área escura. A nova área escura, ela vai ser o 100 que já tinha antes, mais 30% da área clara. Então ela vai ser 130. E o mais importante, a nova área clara, ela vai acabar sendo 70, porque ela perdeu 30%. O que ele quer da gente é que a gente compare percentualmente a nova área clara com a área total. E se a gente simplifica por 2, a gente chega em 35 sobre 100, que é 35%. E isso é suficiente. Pronto, temos a comparação. E aquele 4 elevado na π lá era irrelevante, tá bom? Nossa resposta então é a letra D, gabarito da questão número 5. Questão número 6. Sejam A1, A2, A3 até um AN os divisores do número K, expresso por aquela expressão algébrica ali com bastante potências e raízes. Esses divisores citados na primeira linha, organizados em ordem crescente dos números naturais, considerando que a letra A que aparece na expressão é raiz de 108 e a letra B é raiz de 3, determine o algarismo de maior valor absoluto do número T, que é a soma dos divisores do número K. Então nós temos que tentar descobrir que número K é esse, usando o A e o B e usando propriedades da potenciação e da radiciação. Depois ver quem são os divisores e somar. E depois, olhando para a soma, ver qual é o maior valor absoluto que apareceu ali, né? O algarismo de maior valor absoluto. Vamos trabalhar no K. Eu sugiro que antes da gente trocar o A e o B pelos valores dados, que a gente simplifique a expressão. Então, na expressão K, a gente tem 3A ao cubo, não vou mexer nisso agora. Vai ficar 4b quadrado, aqui eu já estou a fim de elevar agora. Eu já vou inverter, porque como aquele expoente lá é negativo, né, galera? Eu já vou inverter, tá? Então já vou colocar assim, ó. Vou deixar 3 meios lá fora positivo e vou inverter. O 4b quadrado vem para cima, tá? E lá para baixo nós temos a raiz cúbica de 9a na 4, certo? Então isso aqui vai acabar ficando 9a na 4 elevado na 1/3. E aí eu me livro da raiz cúbica desse modo. Certo. Uma sugestão interessante seria pegar esse número aqui, ó, e reescrever ele desse modo. Olha o que eu vou fazer aqui na próxima etapa. Eu vou reescrever aquele número ali, o 4b quadrado, como 2b, todo ele ao quadrado. Tá? E aí aqui embaixo, por enquanto, eu não vou mexer, vou deixar como tá. E lá fora tenho 3 meios. Beleza. Então o que vai acontecer? Esse expoente lá de fora, ele vai acabar se distribuindo como expoente do numerador e do denominador da fração. Então essa conta, ela pode evoluir para essa expressão aqui. Ainda não vou mexer nessa primeira fração. Mas agora o meu numerador ele vai virar 2b ao quadrado. Na verdade esse expoente aqui vai multiplicar, né? Esses dois expoentes vão se multiplicar. Então vai ficar 2 que multiplica 3 meios, o que significa um cancelamento. Vai ficar 2b ao cubo. Na parte de baixo também eu vou ter 9a na 4 na 1/3, que vai multiplicar o 3 meios, o que significa que vai ficar elevado na 1 meio. Então meu K está se transformando em 3a ao cubo sobre 4b quadrado vezes 2b ao cubo fica 8b cubo. Lá embaixo ficou 9a na 4 e ficou numa raiz 1 meio, ficou no expoente 1 meio, que é o que sobrou ali da nossa simplificação. Expoente 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, é como tirar uma raiz quadrada do 9 e do a na 4. Com isso, o 9 vira 3
e o A na 4 vira A na 2. E agora dá para fazer um monte de simplificações, né? Esse 3 com esse. Aqui eu tenho 3 A's, então eu vou cortar 2 A's de cima com o A de baixo. E aqui eu tenho 3 B's, então eu vou cortar 2 B's de cima com os 2 B's de baixo. E o 8 dá para dividir por 4, fica 2. Cuidado aqui, vamos ver o que sobrou da nossa expressão. O que sobrou da nossa expressão foi 2 vezes A vezes B. E aí a gente pode agora trazer os números, né? O A é raiz de 108 e o B é raiz de 3. Raiz vezes raiz dá para multiplicar, vai ficar raiz de 324. Raiz de 324 é 18 e 2 vezes 18 é 36. Achei o número. Agora vamos atrás dos divisores dele, que a gente precisa disso. Os divisores de 36 não são muito difíceis de achar artesanalmente. Uma dica legal é pegar o número 1 e ver quem é que multiplica ele para dar 36. Depois pega o 2 e vê quem é que multiplica ele. Depois pega o 3 e vê quem é que multiplica. O 4, o 5 não rola. E como o 6 multiplica por ele mesmo, já acabou, já se encontraram, porque enquanto um vinha aumentando, o outro vinha diminuindo a outra coluna. Então aqui estão todos os divisores do 36. Agora, só precisamos somar eles. Né? Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 mais 9 mais 12 mais 18 mais 36. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 6, 16. Aqui 25, 37, 55 e 91. Eis o nosso número T. E o que ele pede da gente é o algarismo de maior valor absoluto. 9. Esse é o nosso gabarito. Nas alternativas, a resposta certa é a letra E, portanto, para a questão número 6, uma questão bem exigente. Questão número 7. Multiplicando os valores reais distintos que resolvem a equação. Nós queremos as soluções reais dessa equação, uma equação bem assustadora. Olha ela um pouco mais de longe e percebe que essa expressão que está aqui entre parênteses, ela está aqui também, a mesma expressão. Aqui ao quadrado e aqui multiplicada por um número. Uma boa ideia é fazer algo similar ao que a gente faz com as equações biquadradas, ou seja, usar uma legenda para representar esse parênteses. A minha legenda é, no lugar de todo o parênteses, x cubo menos 6x2 mais 12x menos 4, eu vou colocar a letra y. E com isso a minha equação fica com uma cara muito mais amigável. Ela se torna uma equação quadrática na incógnita y. Não é difícil de resolver essa equação. A gente pode usar a técnica de soma e produto, lembrando que o produto das raízes é c sobre a, portanto 36, e a soma das raízes de y é menos o b sobre a. Eu preciso pensar em dois números que multiplicados dão 36 e somados tem que dar 15. Esses números são o 13 e o 12, mas poderíamos fazer pela fórmula quadrática, pela fórmula de Bhaskara. Então nós encontramos duas soluções para y. Y pode ser 3 ou y pode ser 12. Agora nós precisamos então retomar o y original para examinar as duas possibilidades, né? E aí, o que a gente vai poder fazer aqui? Porque isso aqui é uma equação de terceiro grau, a gente não sabe resolver essa equação aqui, né, no ensino fundamental, né, que é a base para a prova do Colégio Naval. Então, x3 menos 6x2, estou trazendo o y de volta, tá? Mais 12x menos 4 igual a 3. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode perceber que esses personagens iniciais dessa soma, essas três primeiras parcelas, eles estão se encaixando bem num famoso produto notável que é cubo da subtração. Relembra comigo que cubo da subtração é o quê? Cubo do primeiro, aí troca sinal, 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, troca sinal, 3 vezes primeiro normal e segundo ao quadrado, e troca sinal de novo, cubo do segundo. Se essa expressão aqui, ela está se parecendo com aquela lá de cima, eu tenho que entender que numa etapa mais lá frente,
eu vou ter x e eu vou ter menos. Porque já apareceu o cubo do primeiro aqui no início e já apareceu a alternância de sinais. Mas aí, peraí, o segundo termo, o que ele tem que ser? O segundo termo ele tem que ser menos 3 vezes o quadrado do primeiro. Então tem que ser menos 3 vezes x ao quadrado, e aí vezes o segundo. Então o segundo só pode ser 2, para acabar dando menos 6. Então é o 2 está aqui. Porém, para que realmente essa galera se transforme nisso aqui, eu preciso completar o quarteto. O terceiro termo está de acordo? Tá. O terceiro termo seria, então, mais 3 vezes o primeiro normal e o segundo ao quadrado. Tá de acordo, é o 12x. E se o segundo termo é 2, o último termo da conta tinha que ser menos 8. Ah, então tá. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou forçar o menos 8 a aparecer. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trazer o menos 3 para o lado esquerdo, vai ficar menos 7. Igual a 0. Só que daí, como faltou 1, eu vou botar um menos 1 aqui e vou botar aqui também, que daí é justo. Aí a minha conta acabou realmente se transformando numa diferença ao cubo. E do lado de cá ficou menos 1. A jogada agora é escrever esse menos 1 como um cubo. Ora, menos 1 é exatamente igual ao cubo de menos 1. É justo fazer isso. Com isso eu cancelo os expoentes e posso dizer que x menos 2 tem que ser igual a menos 1, logo x igual a 1 é uma solução. É a solução que eu encontrei para o caso y igual a 3. Eu vou repetir os mesmos passos para o caso y igual a 12, mas eu vou fazer isso numa tela nova. Mas são as mesmas etapas, tá? Para o segundo caso, para o caso y igual a 12, eu vou então fazer x cubo menos 6x quadrado mais 12x menos 4, agora igual a 12. Tá? E aí a gente já sabe que a gente precisa fazer aparecer aqui um menos 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas acrescentar dos dois lados da conta, eu vou acrescentar um menos 4. Ó, estou fazendo isso agora. Porque daí esse cara vira menos 8 e todo esse quarteto vira o x menos 2 ao cubo que nós já tínhamos descoberto na etapa anterior. Do lado direito apareceu o 8. O 8 é um cubo. O 8 é o cubo do número 2. Portanto, eu cancelo os cubos. X menos 2 igual a 2. X igual a 4. Essa é a minha solução. E a questão pedia para a gente multiplicar as soluções obtidas. Então é só fazer 1 vezes 4, 4. Esse é o gabarito dessa questão, bem exigente, muito bonita a questão. Letra A, portanto, é a nossa resposta. Tá bom? Questão número 8. Seja ABCD um quadrado de lado 1 com centro em O. Considere uma circunferência que também tem centro em O e tem raio 3/7. A área S da região que é externa ao círculo, mas interna ao quadrado, ela está em que variação de possibilidades aqui? Essa é uma questão tranquila, só um pouquinho ruim os cálculos dela. Nós temos um grande quadradão, tá? Desculpa o desenho torto aqui, com um centro aqui, com um lado medindo 1. E nós temos um círculo cujo raio dele é 3/7. Observa que 3/7 não chega a ser 0,5. Isso significa que o raio não chega a tocar nas extremidades do quadrado. Quer dizer que o círculo ele não é tangente ao quadrado. Tá? Nós queremos essa área externa. É isso que nós queremos. Mas, na verdade, para a gente conseguir essa área S, tudo que a gente tem que fazer é fazer a área do quadrado menos a área do círculo. O que significa fazer 1 menos πr ao quadrado. Então, isso aqui fica 1 menos 3,14 vezes 9 sobre 49. E vamos aos cálculos, né? Já que a questão é com número decimal, vamos aos cálculos. 9 vezes 3,14, eu finjo que é 314, dá 36 sobre o 3.
9 mais 3, 12, sobe 1. 27 com mais 1, 28, duas casas decimais. Agora tem que dividir esse número por 49. Vamos fazer isso na próxima tela. Na hora de fazer essa divisão, eu vou andar as duas casas decimais. Espera aí que eu perdi os números aqui. 26. Eu vou andar as duas casas decimais e vou colocar 2 zeros aqui. Eu já não consigo começar, preciso colocar um 0, 4.900 é quase 5.000. Então eu vou tentar 5 vezes. Vamos ver se vai dar. 5 vezes 4.900 vai dar 20. Com mais 4.500 vai dar 24.500. 24.500. E aí vai sobrar aqui 60. Aqui dá 7, 12, sobra 7, dá 3. Coloco uma casa, a gente tem então 7 vezes provavelmente, né? Vamos ver se vai dar 7 vezes. Tem que dar, né? Vai dar 7 vezes 4, 28.000, 7 vezes 9, 6.300, 28, 34.300 a princípio. 6 mais 28, isso. E aí continua a conta, né? Enfim, como a conta não terminou, vai ter mais um pouquinho aqui, né? Tá? Então a gente está vendo que o nosso número está dando aproximadamente 0,57 aqui, tá? Isso na verdade seria a área do círculo que a gente estava calculando. Então a área S, ela é 1 menos esse número aí aproximado. Então a área S, ela está dando, pelos nossos cálculos, aproximadamente 0,43, um pouco mais do que 0,4. Se a gente volta nas alternativas, a única alternativa que serve para a gente é a letra B. Olha lá, ó, maior ou igual a 0,4, menor do que 0,8, letra B. Todas as outras estão discrepantes do resultado que a gente encontrou. Então aí, gabarito da questão 8, letra B. Bom? Questão número 9 é uma questão bem tranquila, tá? Em relação ao nível dessa prova, essa é uma questão mais fácil. Ele diz para ti que tu tem um triângulo ABC, cujo perímetro mede x, e depois tem um triângulo semelhante a ele, e a área é 36 vezes a área do triângulo ABC. Então olha só, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. A área do triângulo ABC, se tu multiplicar ela por 36, que é 6 ao quadrado, tu chega na área do triângulo DEF. Se nós sabemos que os triângulos são semelhantes, lembra que a semelhança entre as áreas ela ocorre ao quadrado. Então isso quer dizer que o perímetro do triângulo ABC teria que multiplicar por 6 apenas para se transformar no perímetro do triângulo DEF. Opa, não área, né? Desculpa, no perímetro. Então o perímetro do triângulo DEF é 6 vezes x. Letra C, questão bem tranquila aí, baseada na semelhança. Questão número 10. Nessa questão nós temos o seguinte: a circunferência lambda inscrita no triângulo retângulo ABC tangencia a hipotenusa BC, dividindo ela em 2 segmentos cujas medidas serão chamadas de P e Q, a partir do ponto de tangência. Queremos a média geométrica dos catetos B e C desse triângulo, em função de P e Q, como as alternativas podem mostrar pra gente. Então olha só, nós vamos ter uma circunferência, aí nós vamos ter a inscrição no triângulo retângulo. Eu vou chamar o cateto horizontal de B. Eu vou chamar o cateto vertical de C. A hipotenusa eu vou chamar de A. Porém, o ponto de tangência, o que a gente tem que lembrar do ponto de tangência? Quando a gente liga ponto de tangência com o centro do círculo, é o raio. Esse raio é perpendicular à reta tangente, ou seja, forma ângulo de 90 graus com a reta tangente. E o raio do círculo, claro que é o mesmo sempre.
Bom, galera, aqui vocês podem perceber uma coisa interessante, né? Esse ângulo aqui é reto, porque é um triângulo retângulo. Esses dois ângulos retos ocorrem por causa da tangência. Esse ângulo só pode ser reto, porque num quadrilátero a soma dos ângulos internos é 360. Essa figura, então, ela é no mínimo um retângulo, galera. O que faz com que os lados opostos sejam iguais. Isso quer dizer que esse lado aqui de cima é o mesmo que esse lado aqui de baixo. E esse lado aqui na vertical à direita é o mesmo que esse na esquerda. Mas também vamos lembrar uma coisa importante. Deixa eu dar os nomes aqui P e Q. Vamos supor que esse aqui é o P e esse aqui é o Q. Ele avisa pra gente que P e Q são os pedaços da hipotenusa. Lembra que quando tu tem um ponto externo a uma circunferência e tu puxa as tangentes a partir desse ponto, as tangentes a partir desse ponto, elas são do mesmo tamanho. Isso quer dizer que esses dois segmentos aqui, eles medem P. Aqui tem um outro ponto externo e as duas tangentes. Então quer dizer que esse aqui de cima é Q, esse aqui de baixo também é Q. E finalmente, mais importante, esse ponto aqui, esse vértice onde está o ângulo reto, até a tangência, ele pode ser chamado de B menos Q. É só pegar o B, que é todo ele, e tirar o Q, que é o pedaço que está lá. Da mesma forma, esse vertical também pode ser chamado de C menos Q. Porém, galera, o C menos Q ele é igual ao raio que está do outro lado. E o B menos Q também é igual ao raio. Com isso, nós concluímos que B menos Q é igual a C menos P. Acho que eu botei o errado aqui, né? Aqui não é Q, aqui é P. Que ficou ruim de escrever. C menos P seria esse outro aqui. Isso. Tá? Com isso, a gente pode puxar o C para cá se quiser. Levar o Q para lá. É uma ideia, tá? E elevar os dois ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem o Teorema de Pitágoras para nos apoiar. O Teorema de Pitágoras sempre, né, válido, vai nos dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Também nós temos a certeza visual de que A é P mais Q, por fabricação do exercício. E se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, a gente consegue dizer que A ao quadrado é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Todas essas escritas que eu fiz, elas vão nos ajudar na nossa equação principal, que é essa que está aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado dessa equação aqui, deixa eu puxar ela de repente para uma outra tela. Tá? Vamos voltar nela. É B menos Q ao quadrado. Não, B menos C, né? Pô, droga. Deixa eu tirar aqui para não ficar essa riscalhada aí. Vamos apagar aqui. Ó. Ué, não foi aqui a caneta? Acho que agora sim. Ó. B menos C ao quadrado igual a P menos Q ao quadrado. Acho que não estava nessa ordem, mas não vai fazer diferença porque é elevado ao quadrado. Vai ficar B ao quadrado menos 2BC mais C ao quadrado, tá? E aí, do lado de cá vai ficar P ao quadrado menos 2PQ mais Q ao quadrado, certo? Aí, o que vai ocorrer aqui? O B ao quadrado mais C ao quadrado é o A ao quadrado, menos 2BC. Tá? E aqui eu poderia, para voltar nessa igualdade aqui, galera, eu poderia somar e subtrair aqui nessa expressão aqui do lado direito, eu poderia somar e subtrair 4PQ. Tá? Porque daí o que vai ocorrer? Esse 4PQ que eu trouxe, eu vou somar com esse aqui, e a minha expressão fica assim, ó. Aí tem aquele menos 4PQ que eu tive que trazer. Só que esse trio, ele é o A ao quadrado. E se ele é o A ao quadrado, ele vai cancelar o A ao quadrado que estava lá do outro lado. Com essa volta que a gente deu, a gente conseguiu trazer o BC e trazer o P e o Q. Agora acabou a questão, porque esse menos 2 ele passa dividindo e eu fico com BC é igual a 2PQ.
Como eu queria média geométrica, eu só preciso botar uma raiz quadrada. Média geométrica é a raiz quadrada do produto. Então, a consequência é que a média geométrica ela é raiz quadrada de 2pq. Questão bem criativa, né? Bem difícil. Mas aí está a resolução dela e o nosso gabarito, raiz de 2pq, está ali na letra D. Então esse é o gabarito da questão número 10, certo? Muito bem, questão número 11. Bom, pessoal, essa questão eu vou fazer alguns comentários sobre ela, mas ela foi anulada, tá? Essa questão, porque realmente ela não foi bem formulada, não tem como chegar numa resposta final para ela. Mas o que poderia ser comentado nessa questão? Nós temos então um polinômio de terceiro grau. É dito que as raízes são números distintos p, q e r. E depois apresenta-se uma igualdade polinomial envolvendo os coeficientes p, q e r, né? Avisando aí só que o x não pode ser 2p nem p, porque senão daria zero no denominador em algum momento. Também avisa pra gente que p mais q é igual a r menos q, certo? A gente poderia, por exemplo, trabalhar nessa igualdade aqui e melhorá-la um pouquinho, escrevendo então que r é igual a p mais 2q. Também ele pede pra gente a expressão 3a menos 2b mais c. E aí essa expressão não tem como chegar numa resposta final para ela, falta informação lá no final do exercício. O que daria para comentar? Olhando para esse polinômio, a gente percebe que é possível colocar o x em evidência. E colocar o x em evidência transforma ele num polinômio produto. E quando a gente tem um polinômio produto, a gente pode buscar as raízes trabalhando separadamente nos fatores. Bom, um fator é um fator quadrático, de grau 2. Né? Se eu conhecesse os coeficientes, eu conseguiria duas raízes. Mas aquele outro fator é só igualar ele a zero e já sai uma raiz pra gente. Então, aquele x isolado nos mostra que uma das raízes é zero. Então, com isso, a gente já sabe que r é igual a zero, ou p é igual a zero, ou q é igual a zero. Uma das três tem que ser zero. Lembra que ele avisou no início do exercício que p, q e r são números distintos. Então, um deles é zero, tá? Vamos botar até um outro ou aqui, né? Para não poder ser dois ao mesmo tempo. Tá. E aí, essa igualdade grandona que ele deu ali no meio, a sugestão é que a gente pegue esse denominador aqui, coloque um 3 em evidência e simplifique com esse 3 aqui, ó. E faça uma distributiva, de repente, dos dois lados. Não, na verdade o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter x menos 2p, vou ter que multiplicar por x ao quadrado menos px menos rx mais pr. Só que aqui embaixo eu vou colocar o 3 em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 3px mais 2p quadrado. E aí o que dá para fazer é simplificar esse 3 e pegar esse carinha aqui, ó, e jogar ele para cá. Aí eu vou ter uma igualdade de polinômios. E aí a gente desenvolve as distribuições, as multiplicações nessa igualdade de polinômios para que a gente possa igualar os coeficientes um a um. Que daí eu vou ter coeficiente do x3, coeficiente do x2, e aí a gente consegue descobrir algumas coisas, tá? Eu vou parar por aqui, essa questão ela é bem trabalhosa e ela não vai chegar a lugar nenhum porque a informação, fica faltando informação no meio do processo. Mas aqui é o comentário que eu faria dessa questão, tá? Aqui tu distribuiria, tu teria alguém com o x3, alguém com o x2, alguém com o x e alguém como termo independente. E do lado de cá tu também vai ter isso. Aí tu vai igualar coeficientes de x3 numa igualdade, coeficientes de x2 em outra igualdade, e assim até o termo independente. Isso que a gente faz com igualdade de polinômios, tá bom? Vamos seguindo. Questão número 12, essa sim a gente consegue fazer, ela não foi anulada. O número e é obtido pela expressão formada pela soma de todas as potências naturais do número 2, desde 0 até 2019, todos os expoentes, né? Então tá aqui o e, ó. E é 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, até o 2 na 2019. Um número gigantesco, um número absurdo, não temos como calcular esse número aí. E a gente quer achar o resto da divisão desse número por 7. E agora, né? Como é que a gente vai fazer isso?
Então aqui a gente tem uma evolução de potências e com isso a gente tem um macete aqui, já caiu essa questão uma outra vez, acho que no próprio Colégio Naval, que a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pega a expressão E, escreve ela, 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, reticências, mais 2 na 2018, mais 2 na 2019, para por aqui. Eu vou chamar essa expressão de expressão 1, igualdade 1. Só que agora eu vou produzir uma igualdade 2, e a igualdade 2 que eu vou produzir, eu vou multiplicar toda a igualdade 1 por 2, pelo número, tá? Que é o número que está aqui como base das potências. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter 2e, aqui eu vou ter o 2 na 0 se transformando em 2 na 1, o 2 na 1 se transformando em 2 na 2, o 2 na 2 se transformando em 2 na 3, e assim até os últimos. O 2 na 2018 vai virar 2 na 2019. E o 2 na 2019 multiplicado por 2 vai ficar 2 na 2020. Feito isso, eu obtive a equação 2, que é o dobro da equação 1. E o que eu vou fazer agora é subtrair equação 1 menos equação 2. Olha só o que vai acontecer. Ou quem sabe até equação 2 menos equação 1. Talvez fique até mais fácil. Se eu fizer a equação 2 menos a equação 1, eu estou fazendo a de baixo menos a de cima, tá? Então eu estou fazendo 2e menos e, vai ficar e. Olha que interessante. Eu vou subtrair. Quando eu for subtrair, galera, eu estou fazendo 2 na 1 menos 2 na 1. Eu estou fazendo 2 na 2 menos 2 na 2. Eu estou fazendo 2 na 3 menos 2 na 3. Eu estou fazendo 2 na 2018 menos 2 na 2018. Eu estou fazendo 2 na 2019 menos 2 na 2019. E eu estou fazendo 2 na 2020, esse não cancelou, menos 2 na 0. Então aqui eu tenho o resultado da expressão E bem menor do que o resultado original que ele me deu. Agora eu preciso pensar em como achar o resto da divisão desse número por 7, porque eu também não vou fazer 2 na 2020, é um número gigantesco. Bom, aqui o recurso que eu utilizei para resolver essa questão foi utilizar uma percepção de recorrência aqui, de resultados, tá? Eu comecei a olhar os restos na divisão por 7, tá? Então eu pegava uma potência de 2 e observava o resto na divisão por 7. E aí olha só o que a gente percebe fazendo essa rápida investigação. 2 elevado na 1 é 2, divide por 7, sobra o próprio 2. 2 elevado na 2 é 4, divide por 7, o resto é 4. 2 elevado na 3 é 8, divide por 7, o resto é 1. 2 elevado na 4 é 16, divide por 7, o resto é 2. 2 elevado na 5 é 32, divide por 7, o resto é 4. 2 elevado na 6 é 64, divide por 7, o resto é 1. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Olha só que interessante o que está acontecendo. Se tu continuar evoluindo assim, tu vai acabar tendo as mesmas situações, tá? Porque, bom, o que vai acontecer, né? Se esse número dividido por 7 deixa resto 1, quer dizer que esse número aqui, ele é um número do tipo alguma coisa vezes 7 mais 1. Quando tu obtém a próxima potência de 2, tu multiplica isso aqui por 2. Tu continua com um múltiplo de 7, só que agora o teu resto é 2. E quando tu multiplicar de novo, daí vai dar 4. E quando tu multiplicar de novo, vai dar 8. Aí vai dar resto 1. Então esses restos não vão mudar. Basta a gente observar que nós temos um ciclo de 3 tempos. E se nós temos um ciclo de 3 tempos, vamos pegar o 2020, que é o nosso expoente lá da nossa expressão, e vamos dividir por 3, para a gente ver onde é que esse ciclo está parando. Aqui vai dar 6, que dá 18, sobra 2. Aqui vai dar 7, que dá 21, sobra 1. Aqui dá 3, que dá 9, sobra 1. Se sobra 1, quer dizer que 2 na 2020, quando dividido por 7, deixa o mesmo resto que 2 na 1. Deixa resto 2. Se 2 na 2020 dividido por 7 deixa resto 2, 2 na 2020 menos 1, tu está tirando 1 do número, o resto vai acabar ficando uma unidade a menos. Então o resto vai acabar sendo 1. Nossa resposta é 1.
Portanto, letra E, gabarito da questão 12, uma questão bem difícil. Questão número 13. Seja A o conjunto das soluções reais da equação. Uma equação irracional ali, né, com o 4 ali. A quantidade de elementos do conjunto A é. Muito bem. Bom, para resolver essa equação, eu vou começar cancelando a raiz, elevando ao quadrado dos dois lados. Muito bem. Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Beleza. Aí eu cancelei a raiz e eu fiquei com x ao quadrado menos 5x mais 6 na quarta potência igual a 1 sobre 64. Certo? Não, 1 sobre 256. 1 sobre 256. Aí agora, eu posso pegar esse 4 e passar para lá como raiz, mas nesse momento tem que tomar bastante cuidado. Porque daí o que está acontecendo? Quando tu passa um expoente par como raiz para o outro lado, tem que colocar o mais ou menos e supor duas possibilidades. A raiz quarta de 256 é 4. Então eu estou chegando em duas possibilidades. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a mais ou menos 1/4. Agora tem que fazer duas contas. Uma com mais 1/4 e outra com menos 1/4. Quando eu vou com o mais 1/4, vamos chamar isso aqui de cálculo 1, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 1/4 positivo. Eu vou passar o 4 multiplicando, vai ficar 4x ao quadrado menos 20x mais 24 igual a 1. Vou puxar o 1 subtraindo, vai ficar então 23. E vou para a Bhaskara, porque aqui está ruim de fazer sobreproduto. Então eu tenho mais 20, mais ou menos 400, que é o quadrado de 20, menos 4 vezes 4 vezes 23. Está dando 16 vezes 23. 16 vezes 23, quanto é que vai dar isso? Deixa eu ver uma coisa. Vai dar 48 mais 320. 48 mais 320, 368. Dividido por 8. Então eu estou chegando em 20 mais ou menos 32, tira a raiz da 4 raiz de 2, simplifica todo mundo por 4, fica 5 mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Eu estou chegando em duas respostas. 5 mais raiz de 2 sobre 2 e 5 menos raiz de 2 sobre 2. Tá? O certo seria verificar as duas, e não é difícil de verificar, é só um pouquinho trabalhoso, colocando aqui e aqui, vendo se realmente os dois lados ficam iguais. Façam a verificação e vocês vão perceber que as duas são aceitas, mas ainda falta agora voltar nessa parte da conta e usar o sinal de menos que eu não usei. Então vamos fazer isso agora na próxima tela. Nós já conseguimos duas soluções. A pergunta é a quantidade de elementos do conjunto A, que é o conjunto das soluções. Nós já estamos com duas soluções, então não é letra B e não é letra A, tá bom? E agora vamos então para outra verificação, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a menos 1/4. Vamos ver se sai alguma solução daqui. Eu vou deixar o menos com 1, a gente pode fazer isso. Eu vou passar o 4 multiplicando, que nem fizemos antes. Vai acabar ficando então muito similar à nossa conta anterior, só que agora do lado de cá tem um menos 1, e quando esse menos 1 migra para o lado esquerdo, ele vai somando, obviamente, e transformando o termo independente em 25. Eu vou para a Bhaskara agora, vai ficar 20 mais ou menos 400, e aí galera, menos 4 vezes 4, 16 vezes 25, 400. Então olha o que vai acontecer agora, a gente vai acabar zerando a raiz, e se a gente vai acabar zerando a raiz, só sai uma resposta, que é 20/8 ou 5/2. Se tu testar essa resposta lá na primeira linha, tu vai ver que ela é verificável, ela é uma solução, e portanto nós chegamos a 3 soluções. Né? Então quer dizer que existem 3 elementos no conjunto A, já que o conjunto A é o conjunto das soluções dessa equação, e portanto 3 está ali na letra D. Esse é o gabarito da questão número 13, letra D, tá bom?
Questão número 14. Observe a figura a seguir. Nós temos aí uma piramidezinha, já vimos coisas parecidas, né? O tipo de brincadeira aí com os números. Essa figura apresenta 10 retângulos, sendo 5 deles com números inteiros não negativos explícitos, são os números que estão aparecendo pra gente, e outros 5 que têm números inteiros não negativos ocultos. Inteiros não negativos. Pode ser 0 e pode ser positivo e tem que ser inteiro. Tá? Então nós temos 5 números aparecendo, 5 números que não estão aparecendo. O que nós sabemos sabe-se que cada retângulo dado, ele está apoiado em 2 outros embaixo dele, de modo que o número que o retângulo exibe, ele é igual à diferença entre os quadrados dos números que estão embaixo dele. Tá? Exceto a última linha, que daí não tem ninguém embaixo. Né? Para exemplificar, perceba, né, uma conta um pouco trabalhosa de verificar, vamos confiar neles, que 1015 ao quadrado menos 9 ao quadrado vai dar exatamente esse número. Então, cada quadrado, cada retângulo, está apoiado sobre 2 números, de modo que a diferença entre os quadrados deles dá o número de cima. Tá? E aí, então, ele pede pra gente fazer a soma dos números ocultos. Tá? Eu vou chamar esses números aqui de A, B, C, D, E. E aí, então, a gente já pode escrever, né, que A ao quadrado menos B ao quadrado vai gerar o número de cima, vai gerar o 1015. B ao quadrado menos C ao quadrado vai gerar o 9, por exemplo. Né? Também nós temos que D ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vai dar o A. Nós temos também que 4 menos E ao quadrado vai acabar dando 4 menos E ao quadrado vai acabar dando o B. E finalmente, E ao quadrado menos 1 vai acabar dando o C. É o que a gente pode dizer aí dessa brincadeira, né? E aí, o que a gente vai poder fazer então, quem sabe, né? A gente quer a soma deles. Bom, a gente já sabe aí que se a gente somar essas 3 equações aqui do final, né? A gente vai cancelar os E's, mas também não vai adiantar muita coisa, né? E se a gente somar as 2 primeiras, a gente conseguiria chegar aqui num produto. Mas o que é uma boa ideia? Uma boa ideia é a gente olhar para essa daqui, quem sabe? Olha só essa equação aqui, tá? Vocês têm aqui uma diferença de 2 quadrados. Se a gente tem uma diferença de 2 quadrados, a gente pode escrever isso como soma pela diferença. Então nós temos um número aqui, um outro número aqui, e o produto está dando 9. Mas olha só, galera, são poucos produtos entre inteiros não negativos que dão 9. Quais são os produtos entre inteiros não negativos que dão 9? 1 vezes 9 e 3 vezes 3. São as possibilidades, tá? Se for 1 vezes 9, o que vai acontecer se for 1 vezes 9? Bom, eu vou ter que chamar esse de 9 e esse de 1, né? Porque esse carinha aqui é menor do que esse. Aí eu precisaria que, consequentemente, o meu B fosse 5. Opa! O meu B fosse 5 e o meu C fosse 4. Aí fecha, né? Mas vamos ver se isso se sustenta. Se o meu B for 5 e o meu C for 4, perceba, a gente vai acabar botando um 5 aqui, né? Aqui nesse quadradinho. Deixa eu fazer aqui o desenho da pirâmide. A gente vai acabar colocando um 5 nessa posição e aqui a gente vai acabar com um A, né? E aí eu tenho aqui o 1015. 1015. Aí eu chegaria à conclusão nesse momento que A ao quadrado menos 25 me levaria para 1015. Só que se a gente passar o 25 para o lado direito, a gente chegaria em A ao quadrado igual a 1040. Só que aí nós temos uma incoerência, porque 1040 não é um quadrado perfeito. Então isso significaria que o meu A não seria um número inteiro. E isso contraria o exercício. Então esse momento me mostra que a suposição que eu fiz aqui está errada.
E aí qual é a outra suposição que me sobra? A suposição que me sobra agora é supor que esses dois números são iguais a 3. Deixa eu avançar para uma tela nova aqui. Então eu vou supor que esses dois multiplicadores fazem a outra multiplicação possível para dar 9, que não é 1 vezes 9, é 3 vezes 3. Mas como que pode esses dois carinhas serem 3? Bom, pode se o B for 3 e o C for 0. Mas pode ser 0? Pode, não pode ser negativo. É inteiro não negativo. Vamos ver se isso se ajusta legal lá na pirâmide. Bom, na nossa pirâmide nós tínhamos aquele número gigante, aí embaixo dele tinha o 1015 e o 9, aí vem o A, o B, que eu estou supondo que é 3, o C, que eu estou supondo que é 0. Já vamos testar aqui, ó. 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado dá 9, fechou. Aqui tá batendo, por enquanto. Aí, se esse cara for 3, e aqui vem o A, o que vai acontecer? Eu preciso lembrar que A ao quadrado menos 3 ao quadrado tem que dar 1015. Será que é possível? Bom, passo 9 para lá, fica 1024. 1024 é um quadrado perfeito. 1024 é o quadrado de 32. Isso faz com que o A seja 32, e 32 é um número aceitável, porque é um número inteiro não negativo. Agora nós temos esses tijolinhos aqui de baixo para o andar mais de baixo. Né? Lembrando que na nossa pirâmide era D2 e 1. 2, 1. Então aqui eu precisaria de um D ao quadrado, que menos 2 ao quadrado desse 32. Será que é possível isso? O 4 passa para lá, fica 36. 36 é um quadrado perfeito. Torna o D igual a 6. Tá legal. Tá tudo funcionando bem. Agora, para cá, ó, para esse carinha aqui de dentro, eu tenho, ele era o nosso E, né? Eu tenho que 4 menos E ao quadrado tem que dar 3. Ora, o E tem que ser 1, né, galera? Daí fica certinho. Aliás, se o E for 1, também fecha pro zero ali de cima, ó. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado dá 0. Matamos a charada, gurizada. Fechamos. Então, os nossos elementos são esses. A gente quer a soma, né, desses elementos. Então tem que fazer 32 mais 3 mais 0 mais 1 mais 1. Então isso aqui está dando quanto? Deixa eu ver se eu não estou perdendo ninguém. Não é mais 1, tá errado, né? Era 6 e 1, né? As posições eram D e E, eram 6 e 1. Então isso aqui é 6. Então aqui deu 7, 10, 42 a princípio, se eu não estou me atravessando aqui na soma. Letra A, tá aí o gabarito da questão 14, certo? Bonita questão. Questão número 15. Um ponto P pertence a uma circunferência que tem raio 5. E esse ponto está a 4,8 unidades de um diâmetro dessa circunferência. Isso é uma distância, tá? Dista 4,8. Qual é a soma das distâncias de P até os extremos desse diâmetro? Então o desenho fica mais ou menos assim. Nós temos uma circunferência, nós temos um diâmetro, raio 5, diâmetro 10. Extremos do diâmetro e um ponto P da circunferência, tá? Que distância 4,8 unidades do diâmetro. Nós queremos a soma das distâncias, né, esses dois que eu estou reforçando aqui, do ponto P até cada um dos extremos do diâmetro. Mas galera, lembra comigo, nasceu um triângulo inscrito nessa circunferência e esse triângulo tem um lado passando pelo centro. Então esse triângulo é retângulo. Tá bom? Aí eu vou chamar esse carinha de B, eu vou chamar esse carinha de C, mas eu sei que esse aqui mede 10, porque é o diâmetro. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu sei que hipotenusa vezes altura relativa é igual a cateto vezes cateto, ou seja, eu sei que B vezes C é igual a 48, tá? E eu sei que A ao quadrado, vamos guardar essa informação. Eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, no caso nosso A ao quadrado é 10, eu também tenho essa informação.
O que eu quero? Eu quero a soma das distâncias. Então o que eu quero, na verdade, é B mais C. É isso que eu quero. Mas se eu elevar ao quadrado o B mais C que eu quero, eu vou ter como desenvolvimento o produto notável famoso, né? E esse produto notável famoso me leva aonde? Ele me leva aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é 100. 2BC é 2 vezes 48, 96. Então isso aqui está dando 196. Só que eu não quero o quadrado de B mais C, eu quero só B mais C. Então eu vou passar para lá como raiz. Nesse caso não precisa botar mais ou menos, porque tanto B quanto C são positivos, já que são lados de triângulo. Assim a gente conclui que B mais C, que é o que ele está pedindo para a gente, é 14. Aliás, galera, esse triângulo é o famoso triângulo 6, 8 e 10. Dava para ter intuído isso e ter testado com a altura relativa nessa fórmula aqui. E vocês perceberiam que realmente os catetos são 6 e 8. Tá bom? Então assim chegamos à soma da 14, letra A, portanto, aí para a questão número 15. Certo? Questão número 16. Estudando a estrada que deve seguir numa viagem, uma pessoa identificou que existe um posto de abastecimento a cada 20 km e um café a cada 36 km do seu ponto de partida. Para otimizar a viagem, ele pretende estabelecer paradas em lugares que tenham tanto café quanto posto de abastecimento. Do ponto de partida até o seu destino, que estava 1 km antes da sexta dessas paradas, quantos quilômetros essa pessoa percorreu? Essa questão é um pouco mais tranquila. Questão bem clássica de MMC, porque cada parada tem que ser num múltiplo de 20 e de 36. Vamos achar o MMC entre 20 e 36 para ver de quantos em quantos quilômetros essa pessoa parou. Aqui vai por 2, depois por 2 de novo. Agora segura o 5 e vai por 3 duas vezes. E agora vai por 5 para fechar. Multiplica essa galera, 180. Isso quer dizer que a cada 180 km era feita uma parada, porque 180 é o menor múltiplo comum de 20 e de 36. Foram 6 paradas, menos 1 km, né? Porque o destino estava 1 km antes da sexta parada. Então, para saber a quilometragem, eu tenho que fazer 180 vezes 6 e depois tirar 1. 6 vezes 0, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 1, 6 com mais 4, 10, tira 1, 1.079 quilômetros foi a quilometragem de viagem. É isso para a questão 16, resposta letra C, uma questão mais tranquila no meio dessas questões tão exigentes da prova do Colégio Naval. Certo, galera? Questão número 17, observe as figuras a seguir. Na figura, observam-se as rosáceas, que são essas curvas, parecem pétalas, tá? Os perímetros delas são X, Y e Z, né? Respectivamente aí dessas rosáceas, dessas pétalas aí, dentro das figuras planas que vocês estão vendo. A rosácea 1 está inscrita num quadrado ABCD, cujo lado vale 8,5. A rosácea 2 está inscrita num pentágono regular de lado 5 e a rosácea 3 num hexágono regular de lado 4. Sabendo-se que o perímetro de uma rosácea é a soma de todos os arcos. Aí aqui matou, né? Já estava meio que desconfiando disso. Então o perímetro que ele está se referindo aqui é a soma de todos os arcos que estão lá formando a rosácea, que são setores circulares, né? São arcos de setor circular. E aí nós queremos uma relação entre as medidas x, y e z, que são essas somas de arcos, né? Então x é a soma desses 4 arcos aqui. Para isso, galera, a gente vai usar o ângulo, né? Por exemplo, esse arco aqui, pessoal, ele é um arco que corresponde a 1/4 de circunferência, já que o ângulo é 90 graus. Só que tu tem outros 4 iguais a ele. Portanto, se tu tem 4/4, tu tem uma circunferência inteira. Se tu juntar esses 4 arcos, é uma circunferência inteira. Então, para o x, a gente vai fazer comprimento de circunferência, que é 2πr, com o raio, que vai ser o quê? O raio vai ser o lado do quadrado, 8,5. Então, a gente vai acabar chegando em 17π. Esse é o nosso x. Olha que tranquilo. Para o y, o que eu preciso lembrar contigo? Eu preciso lembrar contigo que para cada arco, tu tem um arco de setor circular, um pedaço de circunferência, cujo ângulo ele é o ângulo do pentágono. Só que tu vai ter 5 arcos e juntando esses 5 arcos, tu está somando os ângulos internos do pentágono. Ora, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus.
E 540 graus significa uma volta e meia. São 3 vezes de 180. Isso significa uma circunferência completa e meia, ou seja, 1,5 vezes uma circunferência completa. E qual é o raio dessas circunferências? Né? É o lado do pentágono que foi dado no exercício como 5. Então aqui 2 vezes 5, 10, vezes 15, vezes 1,5, 15. O y está dando 15π. E para o z é só reaplicar essa lógica. Nós temos 6 arcos, mas quando a gente juntar eles, nós estamos juntando 6 ângulos de 120 graus, que são os ângulos internos de um hexágono regular. Bom, 6 vezes de 120 são 720 graus. E 720 graus é o dobro de 360. Isso significa que juntar todos os 6 arcos equivale a considerar 2 circunferências completas de mesmo raio. Que raio? O lado do hexágono, que mede 4. Então nós temos 2 vezes de 2πr. Isso está dando 16π. Como as desigualdades estão sempre com a boquinha aberta para a esquerda, o maior de todos é o x, o menor de todos é o y, no meio do caminho temos o z. Essa é a relação formada entre os três. X maior que z maior que y, encontramos isso no item C. Assim fechamos a questão 17, que assustava pelas figuras, mas era bem tranquilo. Questão 19. A triste e irreparável tragédia ocorrida no museu, com o Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, em 2009, incentivou uma pesquisa com um grupo de estudantes, com o intuito de saber quais museus já visitaram. O resultado aparece a seguir. Apenas 4 museus foram mencionados: MN, MA, CCBB e MHN. Todos os consultados já visitaram o MA, sendo que 32 nunca estiveram em qualquer um dos outros, quer dizer que só foram no MA. Dentre os 50 que foram também no CCBB, quer dizer, por que também, né? Porque eles foram no MA, todo mundo foi no MA. Mas esses 50 foram no CCBB e desses aí, 30 nunca foram em nenhum dos outros dois, quer dizer que só foram no CCBB, além do MA. 40 foram no MN e desses 40, 22 foram só no MN e no MA, não foram nos outros dois. 30 foram no MHN, 18 não foram nos outros dois. 10 estudantes já foram nos 3. Com base nessas informações, quantos estudantes responderam à pesquisa é uma questão de conjuntos, né? Mas vamos fazer da seguinte forma o diagrama. Vou fazer um grandão aqui para o MA, porque todo mundo está dentro do MA, todo mundo foi no MA. Aí aqui dentro eu vou ter as interseções. MN, CCBB e MHN. Fora de todo mundo, 32. Porque foram os que foram só no MA. Aí depois vem essa informação aqui, ó. 50 é o total que foram no CCBB. Só que desses 50, 30 não foram nos outros dois. Então são só do CCBB. Nessa informação aqui eu tenho que 40 foram no MN e 22 não foram nos outros dois. Então esses 22 estão aqui. Dessa informação aqui eu tiro que 30 foram no MHN, mas 18 não foram nos outros dois. Então esses 18 estão aqui. E dessa informação aqui eu coloco 10 aqui no meio. Mas aí fica me faltando essas 3 incógnitas aqui que eu vou chamar de A, B e C. Agora reparem. O que vai ser A mais B? É o que falta no MN, para completar o total do MN. E o total do MN é 40. Então, tu tá vendo aqui que já tá dando 32, tá faltando 8. B mais C, deixa eu ver aqui, ou A mais C que seja. A mais C, que tá aqui no CCBB. A mais C é o que falta para completar o CCBB. O CCBB no nosso diagrama já tem 40 dentro dele. Mas o CCBB tem um total de 50. Ó, CCBB é 50. Então tá faltando 10, né? E B mais C, que é o que falta para completar o MHN. O MHN tem que ter 30 ao todo. E o MHN já está com 28 ali dentro, então só falta 2.
Agora eu vou resolver esse pequeno sistema aqui, tá? Resolvendo esse pequeno sistema, ou até, quer ver uma coisa bem legal aqui, ó, dá para somar essas três equações. Soma elas. Se a gente somar essas três equações, eu vou ter 2A mais 2B mais 2C, e aqui eu tô com 10, 20. Agora eu divido todo mundo por 2, fica A mais B mais C é 10. Pronto, é isso que eu quero. Que daí agora aqueles três ali, não importa quem é quem, mas a soma dá 10. Para eu somar todo mundo que foi pesquisado, eu tenho que somar esses 32, eu tenho que somar esses 30, eu tenho que somar esses 22, eu tenho que somar esses 18, eu tenho que somar esses 10, e eu preciso do A mais B mais C que dá 10 também. Então isso aqui está dando quanto? Deixa eu ver, 62, 84, quanto é que vai dar isso aqui? 94 mais 8, 102, com mais 20, 122, galera, se eu não me atravessei nos cálculos aqui. Letra C, portanto, nosso gabarito da questão 18, tá bom? Organizando assim, bem fácil, mas dava para também isolar e substituir, e tu descobriria quem é o A, o B e o C tranquilamente, tá bom? Questão 19, essa questão aqui é um pouquinho chatinha, um pouquinho trabalhosa. Ó, ela apresenta um triângulo, essa figura aqui ela está apresentando um triângulo equilátero ABC, aqui está o triângulo equilátero, um retângulo CDF, sabe-se que A, C e D estão alinhados numa mesma reta, sabemos que AC é igual a CF, então quer dizer que isso aqui tudo é do mesmo tamanho, que é um retângulo, né, lá do outro lado, e sabemos que CD é o dobro de DE. Eu vou botar uma medida aqui, vamos chamar isso aqui de X, aí a gente pode botar esse X em vários lugares da conta. E aí esse aqui vai ter que medir 2x, né, galera? Porque, né, ele é o dobro. Aí ele fala pra gente considerar o seguinte, considerar um raio, né, com um centro no C, o raio CD, aí a gente abre esse raio e faz ele intersectar EF, num ponto que a gente vai chamar de ponto H, né? Ou G. G. Certo. Aí, o que vai acontecer? Acontece que isso aqui continua sendo raio, ou seja, isso aqui continua sendo 2x. Tá bom? E a gente sabe que o ângulo que foi aberto aí, esse ângulo não apareceu ainda, né? Tá. Mas assim, te liga numa coisa. Isso aqui, galera, continua sendo x, né? É o mesmo x ali do lado. E sempre que a gente tem um cateto num triângulo retângulo que ele é metade da hipotenusa, esse ângulo oposto a esse cateto é 30 graus. Né? Aquela regrinha bem conhecida, né? De que se tu tem um triângulo retângulo e o ângulo é 30, o cateto oposto é o parâmetro, a hipotenusa é o dobro e o cateto adjacente é o cateto oposto vezes raiz de 3, também conhecida como regra da coisa. Muito bem, depois disso a gente vai traçar uma paralela por F, paralela com FG, e vamos determinar um H nela, de modo que D, G e H estejam alinhados. Então quer dizer que vai existir uma reta, né, que passa por D, G e H. Com isso nasce um outro triângulo aqui em cima, e eu peço que tu perceba o seguinte. Esse pedacinho aqui de baixo, ele é x raiz de 3, porque ele é o cateto aqui que a gente tinha relembrado agora há pouco. Tá aqui ele, aqui em cima. Esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser 30 graus. Por quê? Porque aqui eu tenho uma paralela, né, com essa aqui de baixo e aqui uma paralela também. Então eles são ângulos correspondentes. E pela mesma razão, esse ângulo aqui, que eu não sei qual é, ele está aqui de novo. Isso faz com que o triângulo FGH lá de cima, o triângulo FGH, seja semelhante ao triângulo aqui de baixo, CDG. CDG. E isso nos leva à conclusão de que se no triângulo de baixo esses dois lados são iguais, os lados CD e CG, isso, pela semelhança, implica que FG também terá que ser igual a FH. Com isso, FH é x raiz de 3 também, tá? Depois ele nos dá uma pista muito valiosa, que é a área do triângulo CDG é 36. Opa,
Se a área do triângulo CDG é 36, e eu estou vendo que isso aqui é 2x, o CD, e isso aqui é x, eu vou poder dizer que 2x vezes x sobre 2, base vezes altura sobre 2, tem que dar 36. Eu vou descobrir que o x é 6. Aí a questão fica mais tranquila. Finalmente, o objetivo da questão é a soma das áreas, né? O objetivo da questão é a soma das áreas dos triângulos CBF e FGH. Bom, o CBF está aqui, CBF, tá? Reparem que esse ângulo aqui é 60 graus, porque é do triângulo equilátero. E aqui está faltando 30 para completar o ângulo reto, então esse ângulo interno é 30. E o triângulo FGH está aqui. Vamos jogar para uma tela mais limpa, mas agora a fórmula que eu vou sugerir para vocês é a fórmula lado sobre 2 vezes seno do ângulo entre os lados, para calcular a área de triângulo. Eu vou sugerir essa fórmula, porque no triângulo CBF nós temos essa situação. Aqui era x e aqui era 30 graus. Então, para o triângulo CBF, eu vou calcular a área dele fazendo lado vezes lado sobre 2 vezes seno do ângulo. Então, isso aqui vai acabar dando 36 sobre 2 vezes 1 meio, vai dar 36 sobre 4. A área do triângulo CBF vai dar 9. Foi um deles. Vamos para o outro. O outro triângulo, o triângulo FGH, ele estava assim, ó. Isso aqui era 6 raiz de 3, porque a gente descobriu o x. E esse ângulo era 30 graus pela semelhança com o triângulo lá de baixo. Mesma fórmula, só muda um pouquinho os valores. Então, a área do triângulo, né, FGH, triângulo FGH, vai ficar igual a 6 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 30 graus. Então, 6 vezes 6, 36, dividido por 2 vai dar 9, vai dar 18. Dividido por 4, né, então. Dividido por 4 vai dar 9, aí fechou. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então essa área está dando 27. Resposta final, soma das áreas, 9 mais 27, 36. Vamos olhar o gabarito? Letra D. Essa é a resposta à questão 19. Uma questão bem difícil, uma questão trabalhosa, tá? Vários itens aí de geometria plana envolvidos. Mas fechamos a questão então, letra D. E a última questão da prova também foi anulada. Vamos conversar o porquê aqui, na minha opinião, né? Não tem a consulta ao recurso, o que foi o real motivo, mas eu tenho uma desconfiança, tá? A questão é a seguinte: as afirmações 2, 3 e 4 são facilmente percebidas como falsas. Eu vou te mostrar aqui. A afirmação 1 era para ser a afirmação verdadeira e o gabarito letra C, mas eu entendo que a afirmação 1 pode ser contestada. Eu vou aqui comentar com vocês, tá? Vamos começar pelas que estão mais tranquilas. Afirmação 2. Sempre existirá solução para a equação na variável x, solução x, para a equação ax mais b. Cuidado que ele começa avisando que a e b são números racionais. Quaisquer, a princípio, né? E aí, por que é mentira? Por que não é sempre que vai ter solução? Porque vai que o a é a constante zero e vai que o b não é zero. Por exemplo, o b é 1. E aí tu não vai ter solução para essa equação nunca, porque daí tu vai ter 0 vezes alguém dando 1 e tu não vai conseguir solução para essa equação. Não tem um número que vezes 0 dê 1, tá bom? Então, desse modo a gente mostra que é falsa a afirmação 2. A afirmação 3 diz que se a ao cubo mais b ao cubo dá 0, o a e o b tem que ser 0. Essa é a única solução. Não é verdade, basta o a ser 1 e o b ser menos 1, por exemplo, dentre outros infinitos exemplos, para a gente refutar essa informação. Porque daí eu teria 1 ao cubo com mais menos 1 ao cubo, esses cubos não vão mexer no sinal, e eu vou ter 0 como resposta. Então é falsa a segunda afirmação. Tá? Não é a única solução.
E a terceira afirmação diz que se o A é menor que o B, então o quadrado do A também fica menor que o quadrado do B. Não é verdade. Se tu pegar, por exemplo, o A para ser menos 6 e o B, por exemplo, para ser 2. É verdade que menos 6 é menor do que 2. Mas não é verdade que o quadrado de menos 6 é menor do que o quadrado de 2. Chegamos a uma incoerência. A afirmação, a conclusão não é garantida, tá bom? Por que a 1 está errada se ela parece tão justa, né? Sempre eu tenho como colocar infinitos números entre dois números racionais. Isso é verdade. Eu consigo colocar infinitos números entre dois números racionais, contanto que realmente eles estejam nessa condição, um menor que o outro. Vai que o meu A, na afirmação 1, ele é 5, e vai que o meu B é 4. Eu não vou colocar infinitos x nessa condição aqui não. Tá? Então, esse erro de formulação é que dá problema. Aqui eles deveriam ter colocado, em vez de A diferente de B, A menor que B. Tá bom? Esse é o cuidado que a gente tem que tomar aí na formulação. E por essa razão, imagino eu, que tenha sido anulada a questão, né? As três afirmações 2, 3 e 4, sem sombra de dúvida, falsas. A afirmação 1 aí, dá para entender o que era o objetivo da questão. Era uma ideia legal aí dentro do conceito de densidade dos números racionais. Porém, uma formulação errada, a questão foi anulada, então todos aí ganharam um acerto. Com isso a gente termina aqui a nossa correção da prova do Colégio Naval de 2019. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é só sempre, claro, uma possibilidade. A matemática admite vários jeitos de fazer as questões, então vocês podem encontrar outros caminhos. Fiquem à vontade. Comenta aqui embaixo com a gente o que vocês acharam, se tem alguma coisinha que tu não gostou, que tu sugere pra gente melhorar, e também sugestões aí de novas provas e vídeos pra gente corrigir, né, aqui nessa nossa correção sempre de provas do âmbito militar, né? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, e te desejo então bons estudos, como sempre, fica com a gente, não te esquece de deixar o like aqui embaixo, curte, comenta e compartilha aí com os teus amigos e te inscreve no canal, obviamente, tá bom? Valeu, até mais, tchau!